Olá pessoal, meu nome é Luciano e hoje vamos falar um pouco sobre cargas elétricas e o processo de eletrização. Então, como sabemos, no núcleo de um átomo, encontramos partículas que são denominadas de nêutrons e prótons, E ao redor desse núcleo, a gente tem uma região que é chamada de eletrosfera, que se movimentam, aí é onde é que se movimentam os elétrons, em camadas. Também é importante saber que a massa de um próton e a massa de um nêutron são praticamente iguais, diferentes da massa de um elétron, que é muito menor. Então, pessoal, já foi constatado, experimentalmente, que os prótons e o elétron têm alguma propriedade que os nêutrons não têm. E essa propriedade ela é chamada de carga elétrica. Por conveniência, a gente considera a carga positiva para a carga elétrica do próton e negativa para a carga elétrica do elétron. Entretanto, essas duas cargas, tanto do próton e do elétron, têm um valor absoluto, Quer dizer que tanto a carga elétrica do próton e a carga elétrica do elétron são iguais, certo? E esse valor absoluto é chamado de carga elétrica elementar. Como podemos ver aí, ela é simbolizada por esse Ezinho, e tem valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, como vemos aqui no quadro, a carga elétrica do próton, como ela é positiva, a gente tem mais E, Então, temos mais 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Para a carga elétrica do elétron, a gente sabemos que ela é negativa. Então, temos menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. É importante também saber, sobre os múltiplos, a gente tem os múltiplos, de Coulomb, como a gente vê aqui nesse quadro. Então temos milicoulomb, representado pelo símbolo Mzinho e C, E esse prefixozinho, esse Mzinho, de mili, equivale a 10 a menos 3. Temos o microcoulomb, que equivale a 10 elevado a menos 6 coulomb, a nanocoulomb, que equivale a 10 a menos 9 coulomb, e a picocoulomb, que equivale a 10 a menos 12 coulombs. Então, já com esse conhecimentozinho já na cabeça, vamos falar agora sobre um corpo eletricamente neutro e um corpo eletrizado, Então, pessoal, como eu já tinha falado, essa representação, de um corpo eletricamente neutro, sabemos que devemos ter a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons, Ou seja, se a gente tem um corpo neutro, quer dizer que a mesma quantidade de prótons existe também a mesma quantidade de elétrons, E quando a gente faz uma soma algébrica, todas essas cargas, tendem a zero, Todas vão se cancelar, ok? Então, no outro caso, quando o corpo está eletrizado positivamente, quer dizer que o número de prótons é diferente do número de elétrons, Quer dizer que o corpo está eletrizado positivamente, Outra situação, se o corpo tiver um número de prótons for maior que o número de elétrons, ele está carregado negativamente, Então, se o número de elétrons for maior que o de prótons, então ele está carregado negativamente. Então vamos falar um pouco aqui sobre carga, quantização de carga, Então, pessoal, um corpo quantizado, isto é, ele é um múltiplo inteiro de uma carga, elétrica elementar. Isso, na verdade, porque ao se passar um processo de eletrização, o corpo ele perde ou recebe um número inteiro de elétrons, Por exemplo, se eu pego um corpo aqui e faço
um contato com os dois. Aí por exemplo, passa um valor de uma carga elétrica para o outro. Entendeu? Ele não vai passar 1,5 ou metade de uma carga para outro. Não, ele vai passar um valor inteiro. 1 ou 2 elétrons, por exemplo. Entendeu? Então, pessoal, a representação da carga elétrica de um corpo, né, é dada pela essa expressãozinha aqui, né? Então, o Q é representado, né, carga elétrica é representada por essa expressão, onde Q é a carga elétrica e então, por exemplo, a gente tem aqui um exemplo, né, para a gente verificar se uma carga ela corresponde, né, se é uma carga elementar. Então, por exemplo, se a gente tiver um corpo que pode ter uma carga igual a 9,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, então quer dizer que essa carga ela corresponde a 6 unidades da carga elétrica elementar, né? Então, a gente tem essa expressão Q, né, carga elétrica igual a mais ou menos N, que é o número de vezes a carga elementar. Então, se a gente isolar N, né, a gente vê, ó, substituindo o valor da carga elétrica e a carga elementar, a gente vê que esse número aí é 6, né? Então, a gente vê que realmente a carga elétrica pode assumir esse valor de 9,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Diferente, né? Se a carga tiver esse valorzinho aí, ó, 1,7, 1,1, né? Vezes 10 a menos 19. Pois esse número 7,1 não é múltiplo, né, da carga elementar, porque deu um número n quebrado, né? Então, pessoal, agora a gente tem o princípio da eletrostática, né? Então, o princípio da eletrostática ele se baseia em 2 princípios, né, fundamentais, que é o princípio da atração e da repulsão e o princípio da conservação das cargas. O princípio da atração e da repulsão, né, foi constatado experimentalmente que quando aproximamos duas partículas eletrizadas, né, com cargas elétricas de mesmo sinal, verifica-se que ocorre uma repulsão entre elas, né, por outro caso, se essas partículas tiverem cargas elétricas opostas, ela ocorrerá uma atração entre elas, né? Então, desse fato, visto experimentalmente, temos que a partícula, né, ela eletrizada, né, com cargas de sinais iguais, se repelem, enquanto as cargas eletrizadas com sinais opostos se atraem. Então, por exemplo, se tiver duas cargas positivas, né, e se a gente aproximar elas, a gente vai ver que elas vão se repelirem. Mesmo acontece com duas cargas negativas, né? Se a gente aproximar elas, a gente vai perceber que elas vão se repelir. Então, diferente de uma carga positiva e uma carga negativa, quando a gente se aproxima, né, aproxima elas duas, elas se atraem. Então, pessoal, o princípio, né, da conservação da carga elétrica, né, podemos observar que existe uma propriedade elétrica, né, que existe nas partículas elementares, que é bem interessante, né, que é inerente como a massa não pode, né, ser retirada delas e nem colocadas nelas. Assim, não alterando, né, a quantidade e do tipo da partícula, né, dotada da carga elétrica. Então, a carga total de um sistema permanece constante. Então, a gente tem que um sistema, né, eletricamente isolado é aquele que não troca cargas com o meio externo. Também podemos falar que essa soma algébrica das cargas existentes, né, em um sistema
eletricamente isolado é constante. Então, portanto, se um sistema eletrizado eletricamente isolado, não houver N corpos, né, como por exemplo, menos eletrizado, né, não poderão haver trocas de cargas elétricas, né, entre elas. Mas a soma algébrica dessas cargas. Então, pessoal, para falar um pouco sobre o processo de eletrização, né, a gente tem que definir primeiro o que é eletrização. Né? Então, esse processo de eletrização define-se, né, o fenômeno pelo qual um corpo passa de neutro a ser eletrizado em razão da alteração do número de seus elétrons. Né? Então, temos três processos, né, e observamos essa alteração de seus elétrons, né, em relação ao estado inicial. Então, temos a eletrização por atrito, né, com materiais diferentes, eletrização por contato e eletrização por indução eletrostática. Então, pela eletrização por atrito, vemos que temos dois materiais diferentes, né, um canudo de plástico e uma folha de seda. Vemos que eles estão inicialmente neutros e quando atritado, eles têm em cada um dos materiais o mesmo módulo, né? Cargas de mesmo módulo e sinais opostos. Vemos que a folha de seda, né, saiu carregada positivamente e o cano de plástico negativamente. Então, aqui na eletrização por contato, a gente vê que quando tem dois ou mais corpos, né, condutores, quando são colocados em contato, estando pelo menos um deles eletrizado, né, a gente observa a redistribuição das cargas elétricas, né, em suas superfícies. Então vemos aqui a situação aqui antes, né, aqui da esfera A e a esfera B, né? E a esfera A está carregada negativamente, né? E quando entrado em contato, né, aqui na figurinha do meio, quando as esferas A e B se tocam, a gente vê que após esse contato, há uma redistribuição dessas cargas elétricas, né? Então vemos aí, ó, nesse exemplo, como funciona, né, a eletrização por contato. Nesse terceiro processo de eletrização, né, temos a eletrização por indução eletrostática, que quando aproximamos sem tocar, né, um condutor eletrizado perto de um nêutron, né, provocamos no condutor neutro uma redistribuição de seus elétrons livres, né, e nesse caso esse fenômeno é denominado indução eletrostática, e ocorre porque essas cargas existem no condutor, né, eletrizado, elas podem atrair ou repelir alguns elétrons livres do condutor neutro, né? E esse condutor eletrizado ele é chamado de indutor e o condutor neutro é chamado de indutor, certo? Então esses são os conceitos que eu queria trazer para vocês. Muito obrigado.